Muito bem, bem-vindos ao segundo episódio do TheCast, nosso podcast aqui da cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo a esse segundo episódio. Lembrando você que para seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, @DavidCamposCorretor, também @TheCastSL. Também sigam aí e curtam o nosso canal no YouTube, mande as suas mensagens, seus comentários. É muito especial a sua participação junto conosco. E o nosso convidado de honra hoje é muito especial. Eu tenho a honra de convidar aqui ele, que faz parte de uma consultora que está há quase 10 anos no mercado, entregando empreendimentos como o Edifício Portinari, o Edifício Mônaco, Edifício Atenas, Edifício Ibiza, e tem mais 2 lançamentos aí em andamento, já em parte de construção também, um próximo para lançar. Eu quero convidar aqui, com muita honra, chamar para vocês aqui Fábio Campos, da consultora Vilela Campos. Seja muito bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, agradeço o convite, Davi. Primeira vez que eu participo de um podcast, mas agradeço demais o convite. Tá certo. Ô Fábio, fala para nós aí, para a gente começar esse bate-papo, quem é o Fábio Campos, né? Fala um pouco sobre você, sobre a sua história, sua família, se você é nascido em São Lourenço, de onde que você veio, né? Às vezes não é da terra aí. Conta para nós, quem é o Fábio Campos aí fora da consultora? O Fábio é hoje engenheiro civil, pai de 2 filhos, casado. Não sou nascido aqui em São Lourenço, mas adotei São Lourenço como minha cidade desde que eu casei e mudei para São Lourenço. Então já moro aqui em São Lourenço há praticamente 10 anos e sou uma pessoa que gosta muito de esporte. E o fato da gente gostar de eu gostar e meus sócios gostarem também, a gente patrocina muitos eventos aqui na cidade na área de esportes, de cultura. Então a gente entende que a consultora faz parte de toda uma sociedade, um ecossistema, e a gente quer que todos sejam beneficiados com a consultora. A consultora está aqui para promover o bem à sua volta, para todos os nossos colaboradores, para os nossos clientes, para os nossos fornecedores, para os sócios também. Então, acredito que a gente vem aqui para somar. Oh, legal, muito legal. Ô Fábio, então assim, você adotou aí São Lourenço, né? A cidade, essa cidade maravilhosa, né? A gente é morador aqui, a gente sabe o quanto que a cidade ela proporciona, né? Essa qualidade de vida, né? E quanto que foi para você esse start de mexer na construção civil? Que você falou que é formado em engenharia civil, né? Isso. Mas quanto que você deu esse start assim na sua vida? Assim, eu vou ser um construtor, quero construir casas, prédios. Como que foi esse começo para você aí dessa história, dessa trajetória sua? Assim, desde criança eu sempre tive o sonho de empreender. Ainda não sabia quando era criança no que eu ia empreender, mas sempre tive a vontade de empreender, de ter algum negócio. E aí na época de vestibular, pensando qual curso fazer, daqui a não, eu me encontrei na engenharia civil. Quando eu ainda estava no 3º ano do ensino médio, ainda fiz visita a universidades, nisso aí conheci mais sobre engenharia civil. Vi meus pais construindo também durante a minha infância, eles construíram algumas casas onde a gente morou, e aí daí foi desenvolvendo esse gosto pela construção civil. Aí quando eu entrei na faculdade, pensando, quando eu formar, eu pretendo um dia montar uma consultora e aí poder estar construindo e entregando aquilo que a gente acredita. E a gente foi muito privilegiado, logo assim que eu formei em engenharia civil, de ter um sócio que acreditou nesse sonho, que era a consultora Vilela Campos, que está junto com a gente até hoje. A consultora só existe porque a gente tem um sócio que acreditou desde o começo, desde quando a gente ainda não tinha entregado nenhum empreendimento. Então, a consultora não é só o Fábio ou só a Camila, que a minha esposa está junto, mas tem mais gente por trás aqui na consultora que faz esse sonho se tornar realidade, e graças a Deus está entregando produtos apartamentos que são sonhos para as pessoas que compram, ou como renda ou como moradia. E a gente tem um feedback muito legal dos clientes que compram um apartamento da Vilela Campos, que
muitas vezes eles acabam comprando o segundo Vilela Campus. Então a gente vê, a gente está indo no caminho certo. Eles estão satisfeitos com o apartamento que a gente entrega, com a área de lazer que a gente entrega, com a localização dos nossos empreendimentos, que acho que é um conjunto lá que faz um prédio ser um lar para quem vai morar. Muito legal. E como que nasceu esse primeiro empreendimento de vocês dentro da construtora? Vamos falar aí sobre o primeiro, né? O primeiro prédio que vocês fez, falando do prédio mesmo, é o Portinari, né? Foi a primeira... Correto. Como que foi essa inspiração do Portinari? Que a gente sabe que é um prédio belíssimo, né? Acabamento excelente também. A gente vê que toda a estrutura do prédio, como que foi esse desenvolver aí, esse primeiro empreendimento, quando lançou? Como foi para você? O Portinari foi o primeiro empreendimento que a gente executou, mas não foi o primeiro empreendimento a ser idealizado. O primeiro empreendimento a ser idealizado foi o Mônaco, que a gente fez a aquisição do terreno e fizemos todos os trâmites de aprovação na prefeitura, e nele havia ainda a pendência de uma aprovação ambiental. E na época o CODEMA estava destituído aqui na cidade, a gente precisou aguardar sair a aprovação, o CODEMA ser constituído de novo para poder aprovar, e a gente fazer a compensação ambiental para poder aprovar o prédio. E aí nesse meio espaço eu recém-formado, com a consultora, já tinha sido constituída a consultora, mas com aquela vontade de começar a construir, colocar em prática o que a gente aprendeu na faculdade. E aí deu certo através graças a Deus, sempre tinha uma parceria muito legal com muitos corretores aqui na cidade. Aí foi me apresentado o projeto do Portinari, que já estava aprovado. A gente fez alguns ajustes na aprovação desse projeto. Assim, era um projeto que os apartamentos eram 3 quartos sendo uma suíte, a gente transformou ele em 3 quartos sendo 2 suítes. Não tinha área de lazer no prédio, a gente modificou o layout a fim de adicionar essa área de lazer. A gente conseguiu criar mais vagas para as unidades. Então todas as unidades lá de 3 quartos têm 2 vagas na garagem, e as unidades de 2 quartos têm uma vaga. Então, aí nesse contato com os corretores, um corretor apresentou o projeto para a gente do Portinari, eu conversei com o meu sócio, a gente conseguiu negociar, deu certo, e aí startamos. Tanto é que a gente comprou, foi bem próximo do Carnaval, a gente comprou o terreno mais ou menos, que fez a parceria lá do Portinari. Dia 20 de fevereiro, dia 1º de março a gente já estava com máquina no terreno fazendo terraplanagem, dia 2 de abril de 2018 foi quando a gente já teve a primeira contratação da consultora, que aí já começaram os primeiros 8 colaboradores da consultora a estar iniciando as obras do Portinari. Ô Fábio, quando você vê um projeto, né, quando você vai fazer esse projeto, o que vem antes para você? O que é importante para você? A escolha da localização, o empreendimento em si, o que a consultora pensa, né? O que vocês, nesse início, o que você pensa no projeto? O que vem antes para você? A gente, antes de iniciar qualquer empreendimento, qualquer viabilidade de terreno, eu acho que o fator primordial é a localização. A localização, a gente vai analisar conforme é oferecido o imóvel para a gente, porque não adianta a gente pensar num terreno que não está disponível no mercado. Sim, então, sim. A gente quer negociar com quem quer somar junto com a consultora. Então, a localização é um fator ímpar. Aí, de acordo com aquela localização, a gente vai analisar a viabilidade de qual perfil de apartamento vai se encaixar com aquela região. É uma região mais voltada para o setor de locação para temporada, é uma região mais residencial, é uma região mais comercial. Então, aí, primeiro vem a localização, depois a gente vai estudar qual perfil de empreendimento vai encaixar nessa área. E depois que encaixou qual que é o perfil de empreendimento que vai encaixar nesse terreno, a gente vai avaliar o que a gente consegue entregar de área de lazer, porque são dos pilares aqui que eu acredito da filosofia da consultora. 100% dos nossos empreendimentos tem uma área de lazer bem completa para quem vai morar. Eu, como filosofia, acredito que a pessoa que vai morar num prédio, por via de regra, tem uma área menor que uma casa, ela tem que ter um benefício de ter uma área de convívio, uma área social muito bacana para somar com a praticidade, com a segurança de morar no apartamento. Então, 100% dos empreendimentos da consultora tem uma área de lazer
já entregue equipada e decorada para os seus moradores. Muito bom. Você falando aqui, né, a gente já tocou nesse assunto aqui, já desde o começo, mas a gente percebe, né, até assim da parte externa, a gente olhando para a consultora assim como população, né, como aquele cliente que vai comprar o seu empreendimento, a gente percebe que sim, a consultora ela tem essa visão assim, de um quesito familiar, né, de vender um produto que gera assim, para a pessoa ali uma confiabilidade, não só um status de vida também, mas essa qualidade na entrega do produto. Né? Então a gente vê que a consultora Vilela Campos ela é muito bem conceituada no mercado, né? Ela tem esse nome assim, e como você disse, né, participa de muitos eventos sociais, ajuda bastante nisso também. Então a visão da consultora ela é mais levada para esse lado, né, do cuidado ali com o cliente, de entregar um bom produto, de saber o que você está vendendo, né? Você não está comprando de olho fechado, você sabe de quem está comprando. Sim. E você sabe que a consultora vai entregar, né? Seria isso, né? O foco, a visão da empresa aí. A gente tem muita visão, eu particularmente, que eu quero que o meu cliente saia muito satisfeito lá com o empreendimento Vilela Campos. A gente tem sim falhas, que a gente vai melhorando com o passar dos anos, com a experiência, ainda mais porque a construção civil, por via de regra, é um serviço muito artesanal, é feito com a mão de obra do ser humano, então existem as imperfeições e porventura nessa execução pode haver uma falha, por isso a gente tem um setor de pós-obra muito bacana na consultora, que a gente sempre tenta atender o mais rápido possível o nosso cliente, porque a gente quer que a experiência com o cliente nos nossos apartamentos, nas casas, seja muito bacana, porque a gente acredita que o nosso cliente está satisfeito, vai proporcionar, vai se alinhar com o nosso propósito e vai fazer com que ele queira comprar um outro imóvel, que é aquilo que eu repito lá. Graças a Deus, hoje a gente tem um índice de uma recompra de cliente bem elevado aqui na consultora. A pessoa que comprou um empreendimento, comprou no Portinari, depois comprou no Ibiza e comprou no Atenas, então acho que é um ciclo que vai se alimentando. Você fideliza o cliente ali na própria consultora. Porque assim, eu quero, se Deus quiser, fazer prédio o resto da minha vida. Não quero viver, o Fábio só fez um prédio, entregou, ele teve um lucro ali no prédio e parou. Não, eu quero produzir prédio, porque eu acredito que a gente melhora a vida de quem está morando nesses prédios. A gente entrega tudo material de primeira, tudo pensado com muito carinho. A gente escolhe cada um dos materiais de acabamento, da cor, da fachada, do vidro e tudo que compõe o prédio com muito propósito. A gente quer ter o lucro na consultora, mas é que, além disso, ter um cliente muito satisfeito. Servindo bem o cliente, né? O Fábio, aí a consultora, ela entregou aí 3 empreendimentos, né? Correto. Nós temos o Portinari, nós temos o Mônaco e nós temos o Ibiza, que foi recém também entregue, né? Correto. Aliás, o Ibiza, ele é aqui na frente da Praça do Carrossel. Então a gente tem assim uma localização excelente, tudo próximo, né? Mercado, padaria, a pessoa faz tudo a pé. E aí nós temos da consultora aí na parte da construção, o Atenas, que está para ser entregue agora, que é um flat. Isso. E nós temos agora também em construção o Ferraz Junqueira, que aliás, né, vocês estão vendo que hoje a gente está num cenário totalmente diferente, né? Esse cenário que a gente pensou exclusivamente junto com o Fábio da Vilela Campos, que nós estamos aqui no decorado do Ferraz Junqueira, tá certo? Então vocês estão vendo aí que o cenário mudou, tá muito legal. Então o Ferraz Junqueira é o lançamento também, né, que já está aí bem adiantado de vendas também. Fala um pouco para nós sobre esses empreendimentos todos, né, que a gente passou um pouco aí, que foi a que você entregou, e sobre o Ferraz Junqueira, que é esse empreendimento esplêndido, né? A gente tem aqui ele localizado no centro de São Lourenço. Fala um pouco para nós sobre as obras e sobre o Ferraz Junqueira em si. O Ferraz Junqueira, em termos de todos os empreendimentos já executados pela consultora, é hoje o nosso maior projeto. Aqui no Ferraz Junqueira a gente está falando lá de 98 unidades, que vão usufruir de uma área de lazer de quase 1.500 metros quadrados. Então, aquilo que a gente fala, a gente tem a preocupação de atender o maior número de moradores possível. Então, a gente tem a área de lazer desde quem tem uma idade mais baixa até uma idade mais avançada. Então,
que a gente chama, é um condomínio resort. Então você tem piscina com 25 metros, você tem salão de festa, tem academia, você tem sala de cinema, tem quadra de areia, tem mini quadro poliesportivo. Então você tem lazer para a família toda. E tem comodidades como uma lavanderia da Omo, você tem um mini mercado. Então você tem toda uma estrutura atrelada a uma localização que você está a um quarteirão de muitos pontos comerciais muito bacanas aqui na cidade, com supermercado, com farmácia, com padaria, com restaurantes. Então é um edifício que propõe muito para quem vai morar nele, poder deixar o carro na garagem, poder fazer muita coisa a pé. É um residencial mesmo, é um resort, né? Você tem todo esse espaço dele também nessa parte que você falou, da parte ali, as lojas, né? O spa, o pessoal vai ter todo acesso dentro do próprio prédio, sem precisar sair para fazer outra coisa. Isso mesmo, né? E fala um pouco sobre o Ibiza, né? Qual foi o conceito do Ibiza aqui na Praça do Carrossel? Foi um prédio também que foi bem rápido a construção, a entrega, né? Mas um produto de excelentíssima qualidade também. Fala um pouco sobre o Ibiza, que foi entregue recente, né? Foi. O Ibiza a gente entregou para os moradores agora em agosto do ano passado. E mais uma vez, é mais um empreendimento, igual todos os outros da construtora, que sempre foram entregues no prazo. Hoje todos os empreendimentos da construtora foram entregues no prazo e a gente trabalha com muito compromisso nessa questão de entrega. O edifício Ibiza, pela limitação do terreno, ser um terreno relativamente pequeno e com perímetro recortado, não era um terreno retangular, a projeção da torre, respeitando todos os recuos laterais e frontais e de fundo necessários, deixou a torre dele um pouco mais estreita. Então, a gente estudou muito bem as plantas ali, de forma a conseguir atender até apartamentos, tanto para moradia mais familiar, que seria um apartamento de 2 quartos sendo 2 suítes, quanto apartamentos mais, que a ideia inicial era para locação uma mais rápida, que seria os apartamentos de estúdio lá no prédio. Como você está numa região de hospital, de escola, então seriam apartamentos para atender um público um pouco diferente, seria um misto. Então ali você tem o estúdio e tem 2 suítes. Exato. E tem as coberturas também que tem 3 suítes, mas aí também já é um outro perfil de apartamento. Já é outro foco também. Ô Fábio, como que funciona a parte do financiamento, né? A pessoa decidiu comprar um empreendimento da Vilela Campos, né? Como que funciona esse primeiro contato de fazer o financiamento? É direto com a consultora? Vocês têm parceria com o banco? Se tem, quando começou essa parceria? Qual que é essa diferença de fazer a compra direto com a consultora ou fazer a compra com o banco, né? Com o banco participando ali do financiamento? Fala um pouco para nós sobre isso. Essa parceria com os bancos é uma coisa que vem para somar junto com essa ideia de entregar um produto de qualidade para o cliente, que essa qualidade está atrelada também ao prazo de entrega. Então, a gente começou no edifício Atenas uma parceria com a Caixa, que lá o próprio cliente já consegue financiar durante o período de execução da obra, já direto com o banco. Então você tem essa facilidade de ter que aportar um valor menor durante o período de obra e pagando uma parcela mensal para o banco. Você dá um sinal para a consultora e você começa a pagar o fluxo de financiamento com o banco, que vai fazendo a liberação mensal para a consultora de acordo com o andamento da obra. Certo. E isso aqui dá muita segurança, porque tem um banco que está garantindo a execução da obra. Então, se Deus me livre, acontece uma coisa com a consultora, você tem um banco que vai estar lá assumindo e vai estar entregando um produto para o cliente. Então, isso dá segurança para quem vai estar comprando, que às vezes tem um receio, vou comprar um imóvel na planta, tem um risco, será que a consultora vai me entregar, não vai me entregar? Então, se comprar um empreendimento que é financiado com o banco, você tem essa garantia. Certo. A gente também faz um fluxo direto, a pessoa não quer fazer através de financiamento bancário, quer financiar direto com a consultora, a gente também tem um fluxo de pagamento direto com a consultora, mas só que envolve um desembolso maior durante o período de obra. E também aí já no caso do Ferraz Junqueira, já foi um outro estilo de financiamento feito junto ao Banco Santander. E aí aqui
o banco financia a consultora para executar a obra, dá segurança para o cliente que está comprando imóvel na planta, mas aí aqui o cliente não consegue financiar no início da obra, só consegue financiar o empreendimento aqui direto com o banco a partir de 85% de obra executada. Então ele vai fazer um fluxo direto com a consultora até atingir esses 85% de obra, e após atingir esses 85% ele já inicia os trâmites de financiamento junto ao banco. Mas é opcional se o cliente vai financiar ou não. Ele pode falar, não, eu quero seguir o pagamento direto com o consultor e esperar entregar, e ao que entregar eu escolher um outro banco para estar financiando. Mas o Santander traz essa facilidade já antecipando toda essa documentação com o cliente, e o fato de você ter o financiamento bancário, e isso agiliza a execução da obra, porque aí você tem aquilo que você produziu, o banco está reembolsando a consultora após a sua execução, então você tem um fluxo de caixa durante o período de obra mais tranquilo. Então, aí isso permite que você possa acelerar a obra, que seria o caso do Ferraz Junqueira, uma obra que a gente tinha uma previsão de executar ela em 5 anos, e após o financiamento a gente conseguiu reduzir esse prazo para 3 anos após o financiamento. Após o financiamento. Então, isso dá uma garantia para o cliente em relação ao prazo também, né? Isso, ele tem tanta garantia da entrega. A pessoa ter o apartamento 2 anos antes, 2 anos antes que ela pode sair do aluguel, que ela pode estar alugando o apartamento dela, que ela vai estar rentabilizando o imóvel dela, acelera a valorização do imóvel. Então, acho que traz uma série de ganhos você ter essa parceria com o banco. Legal. Ô Fábio, e aí, falando sobre a questão da valorização, né? A gente sabe que o cliente, quando ele compra, a gente tem 2 perfis aí quando a gente vende na planta. A gente tem o cliente investidor e a gente tem o próprio cliente que vai comprar para morar mesmo, né? Certo. O que dá essa garantia para ele em relação à valorização, né? Como que é esse andamento? Porque acho que as pessoas têm muita dúvida sobre valorização do empreendimento, né? Que as pessoas têm dúvida assim, eu vou comprar na planta, eu tenho que esperar entregar 3 anos, né? O que é essa valorização para o cliente? Como que você pode explicar isso para quem está chegando aqui hoje para comprar um empreendimento da Vilela? Eu acho que vai muito de cada fase de empreendimento, de cada perfil de consultora. Falando um pouco mais da Vilela Campos, a gente tem um padrão de fazer, logo no início do lançamento, ter um preço bem atrativo para o cliente que compra justamente no início do empreendimento, e com isso ele vai ter um ganho maior na hora da entrega das chaves. Então você tem uma facilidade de pagamento, você não precisa desembolsar 100% do recurso à vista. Assim, tem condição se você quiser comprar à vista, mas a maior parte dos clientes optam por fazer um fluxo de pagamento ou com o banco ou direto com a consultora. E quando você faz esse financiamento até o empreendimento ficar pronto, você não desembolsou ainda 100% do capital. É aquilo que a gente chama de alavancagem financeira no mercado imobiliário. Certo. Então, por exemplo, no caso aqui do Ferraz Junqueira, você está tendo um fluxo de pagamento de 30% durante o período de obra. Ou mesmo lá no Atenas, que aí era 10% de sinal, e mais ou menos o que se pagava de juros durante o período de obra era mais ou menos mais 10% a 15% do valor do imóvel. Então você tinha um desbolso de, vamos supor, de 25% durante o período de obra. Mas a valorização é sobre 100% do valor do imóvel. Então, por exemplo, você comprou um apartamento lá no Ferraz Junqueira de 800 mil. Você vai desembolsar 240 mil durante o período de obra. Certo. Mas a hora que você entregar o empreendimento, vamos supor que a hora que foi entregue está custando 1 milhão, você desembolsou 240. E aí ele está valendo 1 milhão. Então você teve um ganho de 200 mil, tendo aportado 240 mil durante esse período de obra. Então você tem um retorno financeiro muito interessante, porque você não tem que desembolsar 800 mil de uma vez, porque você pode ganhar tanto com a aplicação financeira, mantendo o seu dinheiro aplicado, quanto com esse desembolso mensal que você vai pagando para a consultora, mas que é muito menos do que você paga que você teria de rentabilidade, considerando que você tem o recurso todo do imóvel. Ou se você não tem o recurso todo do imóvel, somente você comprar ele na planta te facilita. Você pagar uma parcelinha mensal, você tem uma taxa de juros muito menor que você pagaria no financiamento imobiliário, porque você vai pagar apenas a correção do índice da construção civil, que no nosso caso que seria o INCC. Que hoje está girando na faixa de 6% ao ano, enquanto você pega hoje a maior parte dos financiamentos imobiliários estão na faixa de 12%, 13% ao ano. Então, você está tendo um ganho da valorização do imóvel, tendo uma correção muito menor. Então, você tem um ganho financeiro.
Muito legal. Essa parte aí é uma dúvida recorrente da turma aí. Muito bom. E aí, esse ciclo também, né, essa vantagem de você construir na planta é que você tem também a gente falou um pouco, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre o cliente fidelizado, né? Porque o cliente, ele compra um primeiro empreendimento, aí ele já compra o segundo, então ele também, para a consultora, ela acaba gerando essa carteira de cliente, né? Você cria o cliente bem fidelizado. E quando você vem com um empreendimento, né, que hoje o Ferraz Junqueira, a consultora enxerga isso, que assim, a partir do Ferraz vai mudar muito o cenário, porque hoje vocês vão entregar um produto totalmente diferente daquilo que foi feito na cidade hoje, né? Sim. A gente tem um Ferraz Junqueira aí com 1, 2, 3 e 4 suítes, isso? Correto. Então, fala para nós aí sobre essa perspectiva de entregar um produto que vai subir o teto do mercado aí. Os próximos vão ter que ter uma exigência muito grande, porque realmente ele veio com um conceito, né? Aí a gente vai falar de conceito, né? A gente não tem hoje um empreendimento na cidade que entrega o conceito que o Ferraz Junqueira entrega, né? Assim, acho que tudo vai ligando aquele propósito que a gente falou lá no começo, de entregar um produto de qualidade. A gente quer a satisfação. Aquela frase que a gente gosta muito de falar, construir sonhos é o que nos move. A gente está entregando sonhos para quem realmente vai morar aqui no prédio, seja o proprietário ou o inquilino que vai habitar aqui o prédio. Então, a gente foi muito satisfeito quando a gente vai aumentando a demanda dos nossos clientes, eles ficam mais exigentes e por isso eles cobram mais da gente, mas eu acho que isso é benéfico para todo mundo. A mesma coisa a gente fala, a gente tem hoje muitas outras consultoras aqui na cidade também construindo e eu particularmente não enxergo isso como uma concorrência, eu enxergo que isso aí está todo mundo agregando para o mercado de São Lourenço, porque está todo mundo fermentando a economia da cidade, está gerando emprego, e a cadeia de construção civil é uma cadeia muito complexa, envolve desde de padaria, de contador, de médico, é um setor muito complexo, parte da indústria. Então, acho que está todo mundo somando aqui. E graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa entre as consultoras aqui da cidade. Acho que está todo mundo, cada vez, um fez uma área de lazer um pouco diferente, um fez um outro estilo de apartamento, e todos aqui, dos que eu tenho contato, buscam entregar um produto também de qualidade. De bastante qualidade. Tá. E você acha que esse perfil comprador, né, nesse período aí de quase 10 anos de consultor, você acha que mudou o perfil do comprador? Você falou de exigência, né? Exigência da consultora de entregar um produto melhor, mas o que você fala assim, sobre o perfil do comprador hoje em si, né? Eles estão preferindo um quarto, né, lá 2 quartos com suíte, essa exigência de repente de ter ali dentro do apartamento uma piscina, algo a mais, um spa, um salão. Você acha que esse público hoje mudou? Você acha que nesse conceito aí, eu falo muito, né? Eu falo muito sobre pandemia, que pós-pandemia houve uma crescente, assim, procura crescente em relação a isso também, de uma qualidade de vida melhor. Você entende assim também? Eu entendo que hoje o comprador do mercado imobiliário, ele busca uma área de vivência muito mais completa que se exigia lá atrás. Antigamente, a área de vivência nos condomínios, ao meu entendimento, era visto como um gasto, uma coisa supérflua no apartamento que não era necessário. Certo. E acho que após o período de pandemia, o pessoal viu o quanto que você tem uma área social completa num prédio, isso traz qualidade de vida para quem vai estar morando. E junto com isso, acho que o fato da população lá, das pessoas estarem mais informadas, com mais conhecimento na área de construção civil, que hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, isso faz com que muitas vezes o cliente fala, eu vi isso aqui no empreendimento, você vai ter isso aí? Vai ter ponto para carregamento elétrico, vai ter mini mercado, vai ter quadra, vai ter não sei o que, qual que é o sistema construtivo, eu estou fazendo um sistema que permite que eu faça modificação no meu apartamento, não dá para fazer, então acho que isso é muito benéfico. Acho que hoje o cliente ser exigente significa que ele já está mais entendido o que vai fazer bem para ele.
Muito bom. E sobre os empreendimentos, a gente tem algum empreendimento que tem essa facilidade de você poder modificar ali o próprio interior do apartamento, a parede que você pode colocar de um lado, de um outro, tem essa possibilidade de fazer também esse manejo na obra? Sim, assim, antes da gente executar a etapa de alvenaria nos prédios, a gente é muito flexível com relação às alterações, não mexendo em parte estrutural ou de prumada hidráulica. Inclusive, o próprio edifício Ferraz Junqueira, ele é o primeiro empreendimento aqui da cidade que usa o sistema de laje protendida. E o que é esse sistema de laje protendida? É um sistema estrutural em que a gente não tem viga interna nos apartamentos, só tem viga de borda. Então, você tem uma laje plana com os pilares. Então, isso dá flexibilidade para o cliente estar movimentando essas paredes de acordo com a sua necessidade na obra. E nos outros empreendimentos, que ainda não tinha sistema de laje protendida, mas nosso sistema construtivo, que sempre foi adotado pela construtora, é o sistema de construtivo do concreto armado. Certo. Que aí o sistema tradicional, pilar, viga e laje, em que as paredes são só vedação. Então também permite essa movimentação entre paredes, mas o fato de você ter uma viga um pouco mais baixa, às vezes acaba ou ficando um recuado dentro do apartamento, que aí não fica tão bonito. Então, você tem uma laje toda plana, no caso do Ferraz Junqueira, uma coisa que agrega muito para essa liberdade do cliente. De escolha ali, muito legal. Essa é um ponto interessante, né? Ô, Fábio, outra coisa que a gente pode comentar aqui também é que o Ferraz Junqueira vocês fizeram decorado, a gente inclusive está gravando aqui, né? Você considera que essa parte do decorado, ele instiga mais o processo de venda? Você acha que quando a pessoa entra no decorado, ela vê, né, aquilo mobiliado daquela forma ali, você acha que a expectativa da pessoa é diferente em relação à compra? O que você pensa em relação a isso? Acho que hoje, assim, a questão da compra de um apartamento, acho que une diversos fatores, né? É difícil, igual eu falo na parte do marketing, você falar que um fator só é responsável por converter aquela venda do cliente. E ainda mais quanto mais madura vai ficando a consultora, mais complexo vai ficando. São vários, de certa forma, acertos que vão fazendo aquela venda acontecer. E no nosso entendimento, você ter um apartamento decorado faz dá a experiência para o cliente a sentir o que ele vai ter quando estiver pronto. Ele poder sonhar, falar, eu gostaria de estar dormindo nessa cama, usando essa sala, essa varanda gourmet, essa churrasqueira. Então, você cria uma experiência para o cliente de antecipar a sensação de estar morando num Vilela Campos. Então, eu olho com muito bons olhos você ter um decorado. Para mostrar. Tanto é que o decorado Ferraz Junqueira hoje é o nosso terceiro apartamento decorado que a consultora já executou. Antes a gente fez um decorado para o edifício Atenas e também fez um decorado no edifício Mônaco, dentro do empreendimento, quando estava construindo, quando a consultora ainda estava mais no seu início. Muito legal. O Fábio, eu também não posso deixar de não perguntar isso, né? Eu acho que é uma pergunta também que é muito legal de fazer. A gente vê no mercado hoje uma explosão em relação ao estúdio, né? A gente está vendo aí que o mercado está absorvendo muito isso. São Paulo já é muito grande, né, nesse aspecto também, e São Lourenço, a gente tem alguns lançamentos aí. Qual que é a sua visão em relação ao estúdio, né? Essa ampliação que a gente tem no mercado em relação à locação por temporada, né? E aí, já aproveitando essa fala aqui do estúdio, né? Nós temos mais um lançamento aí, após o Ferraz Junqueira. Está chegando mais um empreendimento na cidade aí. Fala um pouco para nós essa expectativa de um novo empreendimento e esse formato de estúdio, o que você acha, né? O que você enxerga do mercado aí para esse aspecto aí? A questão do apartamento estúdio ou flat, acho que é uma demanda crescente em todas as cidades aí a maior parte das cidades aqui do Brasil, que quer atender ao público na forma, eu vejo muito na questão da locação por temporada, de um apartamento que pode gerar uma renda agregada para quem vai estar investindo nesses imóveis. E também a gente tem uma mudança no perfil da sociedade, cada vez mais as pessoas tendo menos filhos. Então, você ter um apartamento mais prático, um apartamento estúdio, para um casal, para uma pessoa solteira,
também acho que casa também com uma mudança no perfil da sociedade. Então, e onde a gente percebeu, agora como experiência própria da consultora, essa demanda pela parte dos estúdios, foi quando a gente lançou o edifício Ibiza. E lá no prédio a gente tinha ao todo 12 apartamentos estúdios. Esses 12 apartamentos estúdios foram vendidos muito rápido. A gente assim, viu essa necessidade. Que o pessoal eu quero um apartamento mais no sentido para fazer uma locação para temporada, um apartamento mais prático. E aí a gente lançou o edifício Atenas e graças a Deus também a gente viu essa demanda que o pessoal fala é um apartamento que vem para somar a rede hoteleira. A gente não fala assim, tá vindo os apartamentos, estão fazendo um Airbnb, isso vai virar um concorrente da rede hoteleira. Não, eles vêm para somar, porque graças a Deus São Lourenço é uma cidade que tem crescido essa demanda turística, é uma cidade que tem eventos praticamente todos os finais de semana. Você tem um evento diferente para cada nicho de gastronomia, de cultura, de esporte, de lazer. Então é uma cidade muito ativa. Então e com essa demanda crescente de turistas vindo a São Lourenço, você tem os estúdios ou flats vem compor essa rede hoteleira que também vai se modernizando, vai se atualizando. E pensando nisso lá, como a gente lançou o Ibiza, lançou o Atenas com esses apartamentos estúdios, aí a gente viu essa demanda e por isso que a gente vai estar agora no mês de março fazendo um pré-lançamento lá do edifício Roma, que também tem uma localização ímpar aqui na cidade e visa realmente atender essa demanda hoteleira da cidade, para uma locação por temporada. Claro, a pessoa que quiser morar, pode morar, mas pelo perfil dos compradores que compraram o edifício Atenas, que tem um perfil similar a ele, é um perfil mais justamente para quem está investindo nessa parte de locação para temporada. Lembrando você que o nosso podcast tem o patrocínio da Garcia Incorporações e que está junto conosco nessa parceria aí. Lembrando a você que quer fazer parte também do patrocínio do nosso podcast, fica à vontade de nos chamar nas redes sociais aí, @David Campos Corretor. Ô Fábio, falando sobre a parte da arquitetura, né? Como que é para vocês esse projeto aí do arquiteto em si, né? Conta para nós um pouco aí, quando você inicia, dá esse start aí, escolher a localização, o terreno em si, como que nasce a ideia do projeto? Vocês discutem bastante aí entre os sócios, a escolha da arquiteta em si, o que é o detalhe para você que chama a atenção na hora de você escolher esse projeto arquitetônico, como que funciona isso? O que eu vou falar, a cadeia da construção civil é uma cadeia muito complexa e muito completa, com vários profissionais que fazem um produto ser um produto bem feito e de certa forma dar certo. Por exemplo, na parte arquitetônica, hoje a gente tem vários arquitetos parceiros da consultora que fazem até um prédio nosso ficar pronto, ele passou na mão de vários arquitetos. Certo. A gente tem hoje 2 arquitetos principais que normalmente fazem os nossos projetos. Uhum. E além desses 2 arquitetos, eu tenho a minha esposa, que faz parte da consultora também, que trabalha junto comigo aqui, que abraçou esse sonho. Ela não é da área de engenharia civil, ela é psicóloga, certo, mas desenvolveu uma habilidade nessa parte arquitetônica de planejar bem os espaços e fazer planta baixa dos imóveis muito bem. Ela faz os rascunhos dela e com esses rascunhos a gente passa para os arquitetos, que aí vão dando as suas sugestões, ajustando. Mas acho que o primeiro passo em qualquer prédio nosso, quem começa fazendo o primeiro esboço de projeto é a minha esposa, Camila, e aí depois a gente passa de aquilo que a gente entende que vai ser bem aceito e vai passando para esses arquitetos parceiros que vão fazer essa parte do projeto legal, da prefeitura. Depois a gente tem outros 2 escritórios que vão fazer essa parte das áreas de lazer, das plantas humanizadas, dos vídeos 3Ds. Então é uma rede lá. Hoje a equipe de arquiteto que trabalha mais diretamente com a consultora, a gente tem mais ou menos 6 escritórios que atendem a gente.
particularmente nessa parte dos decorados, quem mais atendeu a gente, que é quem é parceira com a gente aqui no Ferraz Junqueira, é a Giovana Rafael, que ela fez um trabalho fantástico aqui no Ferraz Junqueira, senta no apartamento e transmite aquilo que a gente quer transmitir para o cliente. A gente quer transmitir um ambiente acolhedor, que vai proporcionar muitos momentos de felicidade para quem vai estar morando ali. Então, acho que ela é muito feliz nos projetos dela. Muito legal. Que é uma decisão muito importante, né? A escolha do projeto aí para a consultora em si, na hora de entregar para o cliente, é muito legal, né? E até mesmo nessa parte das plantas, é uma coisa que a gente foca muito no projeto, porque hoje em dia construir está muito caro, e também para quem está comprando apartamento também tem um valor agregado alto na hora que está comprando imóvel. A pessoa não está comprando uma bala. Então, cada espaço, principalmente no apartamento, é muito bem planejado. A gente não tem, se pegar as plantas dos nossos apartamentos, a gente minimiza o máximo a área que não está sendo utilizada. Então, nossas plantas a gente reduz o máximo que pode a partir de corredor, tenta deixar bem ventilados os imóveis, qual que é a disposição ideal de cada cômodo que a gente entende que é confortável, que vai atender o nosso cliente. Então, a gente tem alguns critérios que a gente utiliza na hora de fazer cada planta. E a gente parte do princípio, cada imóvel que a gente está produzindo, independente da metade dele ser menor ou não, eu parto do conceito que eu moraria feliz da vida em qualquer um deles, sendo do menor ou do maior. Então, você fala, Fábio, você vai morar no menor apartamento que a gente já fez, que foi no flat 37 metros quadrados lá do Atenas, moraria feliz. Você vai morar na cobertura que você fez lá no Monte de 207 metros quadrados, moraria feliz também. Independente de qual apartamento, a gente sempre fala, todos eles foram muito bem projetados. E o fato de a gente preocupar tanto com a planta do apartamento, o Ferraz Junqueira é um exemplo de um prédio que a gente fez 3 plantas. A gente fez 3 projetos para chegar no projeto final do Ferraz Junqueira. A gente fez um primeiro projeto com um terreno que era antes um terreno de 2.400 metros quadrados. Aí depois um outro parceiro entrou na incorporação do Ferraz Junqueira e proporcionou que a gente aumentasse esse terreno de 1.400 para 2.400 metros. A gente fez um segundo projeto. E aí depois que a gente fez esse segundo projeto, um dia de madrugada, eu pensando na planta do projeto, depois que uma das proprietárias do terreno falou, Fábio, acho que aquele desenho que você fez do projeto lá, né, vai atrapalhar um pouco a vista de tal unidade, eu fiquei, acordei de madrugada e falei, ela tem razão, vou ter que mudar de novo, já tinha feito 2 projetos, falei, vamos fazer um terceiro projeto. E aí fizemos um terceiro projeto, que aí o edifício, igual vocês estão vendo hoje aqui no decorado. Isso aí é os bastidores da construção, né? Ele preocupado ali de madrugada ali eu acho que essa situação que é o que muda, né, na visão, né? Porque quando você está fazendo algo como se fosse para você, sim, é diferente quando você constrói para a pessoa, você está construindo como se fosse para você, então você moraria, né? Essa visão é muito legal. Ô Fábio, e aí a gente tem também dessa parte, né, da alvenaria, dessa parte estrutural toda também, a gente teve uma evolução muito grande, né? O que mudou nesse tempo aí, nesses 10 anos aí, de construtora, o que facilitou esse processo da construção em si? Teve, assim, alguma coisa de estrutural, de bloco, né? A gente vê hoje, principalmente na parte interna do apartamento ali, uma vedação muito, muito legal, né? Você fecha ali a janela, realmente você abafa todo aquele ambiente externo, né? O que teve de mudança nesse período aí que hoje você acha que que facilitou mais o trabalho? A gente sabe que a mão de obra hoje ela é muito difícil, né? A gente tem uma escassez hoje muito grande no mercado sobre mão de obra, mas dessa parte de tecnologia, o que trouxe de benefício para a gente aí? Eu acho que, principalmente nessa parte estrutural, a parte assim, a consultora ainda, perante o Brasil, é uma consultora muito pequena ainda. Então, a gente, com o passar do tempo, vai a cada obra aprimorando mais essa parte tecnológica da construção, porque os equipamentos possuem um certo valor agregado. Então, uma coisa hoje que a gente tem na consultora que é uma mini grua, que é uma praticidade para fazer içamento das ferragens da obra. O fato de hoje você ter
que não tinha no Portinari, depois começou a ter no Mônaco. Já a parte você tem um elevador cremalheira, traz segurança, traz qualidade, traz agilidade para a obra. Você tem o fato de você ter hoje as projeturas de argamassa, e uma coisa, inclusive, que a gente já conseguiu já inserir a partir do edifício Atenas, você ter os silos de argamassa industrializada na obra, que você consegue já levar a argamassa do silo direto para o pavimento que ela está sendo aplicado, então você não precisa gastar um tempo a mais transportando esse material, porque tradicionalmente você bateria a massa numa misturadora de argamassa ou numa betoneira lá no térreo da obra, depois você teria que deslocar, ela via com um carrinho de mão até o andar para depois você chapar a massa na parede. Então o fato de você ter uma projetura, você ganha velocidade nas obras. O fato de você ter hoje muitos parceiros, porque aqui lá hoje a gente tem muitos empreiteiros trabalhando junto com a gente, que vão desde a parte de estrutura, de instalações elétricas, sanitárias, parte de gesso, parte de pintura. Então a gente tem cada um especializado naquele serviço que ele vai estar executando lá, e a equipe de assentamento de piso. Então cada um deles vai desempenhando com mais qualidade aquele serviço. Então a gente tem hoje uma mão de obra mais qualificada para cada etapa da obra. E aí a gente participa de muitas feiras. Então essas feiras vão mostrando para a gente materiais e ferramentas que vão acelerar. Uma lixadeira hoje lixadeira é tudo automática, salva um catadinho que você precisa fazer em canto, você tem a lixadeira automática que vai acelerar, você tem pintura airless, você tem a tecnologia está muito presente na construção civil, e a consultora entende que esse é o caminho da construção civil, a gente ter cada vez mais ferramentas para aumentar a produtividade de quem está trabalhando com a gente, seja ela às vezes uma ferramenta de uso individual, uma ferramenta mais assim, atender mais pessoas na obra, que é o caso de um silo. Então é legal. E aí, então a consultora ela vai buscar essa tecnologia fora, né? Isso. Para trazer para dentro da consultora e aplicar isso também no dia a dia de vocês, né? Com certeza. Isso é muito legal. E aí aquela questão de ter a parceria com as outras consultoras aqui da cidade, a gente tem um diálogo muito aberto entre elas, falar, eu tô gostando esse fornecedor, tá bacana, esse empreiteiro, um sugere para o outro, vem um representante de determinada maior, vai na consultora de determinada pessoa aqui, de tal pessoa lá, que vai agregar para ele, vai agregar, acho que todo mundo vai crescendo junto. Muito legal mesmo. Ô Fábio, e aí em relação a esses projetos em si, né, você contou para a gente aqui como que é a parte da arquitetura, né? Mas assim, a consultora ela tem esse feeling mesmo de fazer o projeto próprio dela, ou ela busca esse espelho em algum tipo de consultora, né? Você tem sei lá, eu vi alguma consultora em São Paulo, em Balneário, alguma expectativa de um prédio assim que seja de fora, do Brasil até mesmo, como que é? Ou não, isso nasce dentro de vocês mesmo, o projeto em si, né? Ou tem alguma coisa, eu me espelho em tal consultora ali, faz um projeto legal, como que é isso? Um constante aprendizado, acho que cada viagem que a gente faz, cada feira que a gente vai, ainda mais a gente está na área da construção civil, a gente tem um olhar mais criterioso lá. Minha esposa até brinca lá em São Paulo, lá, não para de prestar atenção nos prédios. Estou andando com ela assim e falo, você está dirigindo mal aí porque você está olhando os prédios. Está passeando, mas está olhando os prédios. Né? Não, a gente visita muito decorado em outras regiões metropolitanas, a gente vai aprendendo. Ter iniciado, por exemplo, a proteção aqui do edifício Atenas, que é esticar essas cordoárias que vão no meio da laje para permitir esse vão maior, fez com que a gente fosse até Curitiba. A gente visitou outras obras em Curitiba junto com essa empresa que faz a proteção. O que outras obras no Brasil estão executando para aprimorar esse processo, como que é a organização de cada obra, o que eles entendem como demanda do cliente, os clientes estão, o cliente está gostando mais disso, o cliente está gostando mais daquilo. Então, está todo mundo aprendendo com todo mundo. Então, lógico, vai ter os empreendimentos em grandes centros que vão, acho que, puxar mais essa rédea na frente, a gente vai aprendendo com eles e adaptando aquilo que é viável para a nossa realidade. Muito legal, muito legal.
Ô Fábio, e aí uma outra pergunta aqui, vocês têm hoje uma equipe, né? Vamos falar um pouco sobre essa equipe de trabalho que vocês têm aí, quase 100 funcionários, né, trabalhando junto com vocês aí, e também a construtora, ela decidiu trabalhar com uma equipe de vendas interna, né? Vocês têm hoje uma equipe de vendas interna, né? Qual que foi assim essa preocupação em trazer uma equipe de vocês mesmo para trabalhar no mercado, para vender? Como que é um pouco dessa mão de obra também no mercado interno aqui de São Lourenço, né? Vocês têm assim, igual você falou, tem os terceirizados, mas tem os funcionários da empresa aí. A empresa é muito focada nessa parte de ter o cuidado com o funcionário, o pessoal que trabalha com vocês também. Como que funciona essa parte interna da gestão aí? A gente veio trazer uma equipe para ajudar nessa parte de vendas, no intuito de trabalhar junto com as imobiliárias aqui da cidade. A gente tem uma equipe aqui da consultora que faz essa venda direta, mas o nosso maior foco desde do princípio é atuar junto com todos os nossos parceiros, porque aqui lá, ninguém faz nada sozinho. Eu quero que muitos corretores estejam trabalhando junto com a consultora e eu falo, a gente tem alguém aqui que auxilia nessa parte da venda, porque o meu entendimento assim, para o cliente comprar um imóvel na planta, ele tem que estar, quem está atendendo ele, o corretor ou a nossa equipe que está auxiliando, tem que saber todos os processos, o que vai ser entregue, qual que é o prazo de obra. Você vender um imóvel na planta, como a pessoa ainda não consegue ainda experimentar de estar dentro do seu imóvel e ter a sua percepção com os próprios olhos fisicamente, ela precisa estar idealizando, imaginando o que vai ser entregue e se vai ser bem entregue. Então, para o cliente ter essa confiança, falar, eu posso investir meu dinheiro aqui para comprar imóvel na planta, você ter uma equipe bem treinada, que entende tudo que vai ser entregue, como que vai ser entregue, qual que é a posição de sol, qual que é o sistema construtivo, qual que é o piso que a gente trabalha, umas corridas, se não aplica umas corridas, se faz rebaixo de gesso, se não faz rebaixo de gesso, qual ponto de iluminação que vai ser entregue ou não. Então, essa parte lá da gestão da obra, aqui dessa parte de vendas, a gente está aqui como um apoio para atender todos os nossos parceiros. Acaba que a sua parte interna de vendas, ele tem um conhecimento mais profundo do produto, né? Isso. Aliás, até um recado que eu posso passar aí para o mercado interno de São Lourenço, né? O corretor de imóveis, ele é também um vendedor. Então, ele precisa, né? Todo vendedor, a essência da vendas é entender bem do seu produto. Então, você que é corretor, você precisa estudar, é o que o Fábio está falando aqui, né? Estudar bem o produto, saber o que o produto oferece, porque na hora de tirar as dúvidas do cliente ali, você precisa estar bem inteirado sobre isso, né? Então, às vezes, ter uma equipe interna faz com que você tenha essa condição de ter assim, essa autoexplicação, de conhecer bem o produto na sua essência, mas é uma regra que todo corretor de imóveis deveria seguir, né? De conhecer bem o produto que ele está vendendo e oferecendo ao cliente ali. Isso é uma realidade, né? O que diferencia uma construtora comum de uma construtora sólida para você? São vários fatores que vão fazer as consultoras prosperarem, ser uma referência no mercado. O principal é cumprir aquilo que prometeu para o cliente. Você prometeu que vai entregar um produto de qualidade, com um determinado tipo de revestimento, tamanho de revestimento. Cumprir aquilo que você acordou. É prazo, é qualidade, é transparência com o cliente. Ninguém perde por ser transparente. E aquilo lá. Então, e aí, conforme as coisas vão maturando, vão passando tempo, você vai sendo entregue um empreendimento, vai sendo entregue em outro. E os clientes vão verificando que aquilo que foi prometido lá atrás, quando estava na planta, foi entregue, isso aí reforça mais. Que aí vem a confirmação de que você está indo no caminho certo, quando você vê que o seu cliente volta atrás de você, Fábio, quando você tiver um próximo lançamento, não esquece de me mandar, não sei o que, é sinal que a sua missão ali, seu propósito ali foi bem concluído. Então, pegar aquilo que você prometeu, aquele estado popular, a credibilidade, a confiança, gasta anos para ser construído, mas é um instante para você perder essa credibilidade. E a gente, principalmente falando de imóvel na planta, sem credibilidade fica muito mais difícil esse trabalho. Por exemplo, quando a gente começou no Portinari, que ainda estava no primeiro empreendimento, ainda não tinha sido nada entregue, era na época um menino com 24 anos iniciando a sua jornada empreendedora. A gente rala um pouquinho mais quando a gente está no começo. E conforme as coisas vão sendo concretizadas e vão sendo entregues, as expectativas vão sendo supridas, lógico, tem falha, mas a gente está aqui para sanar
eventuais falhas que podem ter no processo de execução, para não perder o propósito de deixar um cliente satisfeito. A consultora que faz o empreendimento na planta, ela precisa muito desse quesito da entrega, né? Hoje, quem compra na planta, a maior preocupação do cliente é realmente se vai haver a entrega, né? Então, o mercado ele exige isso e a gente vê que realmente a Vilela Campos está aí no mercado há bastante tempo, entregando vários empreendimentos e com a garantia de que você vai estar comprando um produto bom, um produto de qualidade, né? Tanto na entrega ali interna, questão de piso, acabamento, parte estrutural. Então, essa é a certeza que a gente tem aí que a Vilela Campos entrega na cidade de São Lourenço. E você que quer conhecer um pouco mais sobre o empreendimento, né, sobre a Vilela Campos, sobre o Ferraz Junqueira, sobre o próximo lançamento aí, você pode entrar aí nas nossas redes sociais também e também nas redes sociais da Vilela Campos para saber mais sobre a consultora. Falando sobre o mercado de São Lourenço, o mercado imobiliário, você acha que o nosso mercado imobiliário tem assim, uma perspectiva de crescimento a longo prazo? Como que você enxerga essa expansão do mercado imobiliário hoje? A gente tem bastante projetos aprovados na prefeitura, construção de prédios, né? E também, né, falando sobre o Ferraz Junqueira, a gente está com bastante unidades vendidas já, e dessa procura, né, a gente tem uma procura muito grande, a cidade turística, todo mundo quer vir para uma cidade pequena, ficar bem localizado. O que você pensa do mercado no geral, que está por vir? Qual que é a sua sensação aí? Eu acho que, de novo, na minha opinião, porque aqui ninguém é dono da verdade, mas no meu entendimento, eu acho que o mercado imobiliário de São Lourenço tem uma demanda crescente devido à qualidade de vida que a cidade tem a oferecer quem vem morar aqui em São Lourenço. É uma cidade que tem um Parque das Águas que é maravilhoso, você tem eventos, como falei antes, durante todo o ano. A pessoa está vindo para uma cidade interior que tem uma vida mais, de certa forma, tranquila. Você tem um aumento do trabalho home office, que permite que pessoas consigam trabalhar de forma remota, mesmo com serviços em grandes centros, e às vezes precisa ir esporadicamente para lá e falar, não preciso viver em uma cidade que tem um custo de vida muito alto, como as capitais. Para os filhos crescerem em uma cidade menor, traz mais proximidade, um conhece o outro, todo mundo conhece a família de um, família de outro. Eu entendo que São Lourenço tem tudo para ser uma cidade muito próspera, de trazer desenvolvimento para todo mundo. Então, é uma cidade que, igual eu vim para cá, não nasci aqui em São Lourenço, mas vim para cá e hoje vejo meus filhos crescendo aqui em São Lourenço, tendo esse convívio diário com os amigos de escola, com os avós e com um clima muito agradável. Não é uma cidade nem muito fria, nem muito quente, então é uma cidade que tem vários fatores relacionados à qualidade de vida que vem atraindo todos aqueles que podem frequentar esporadicamente ou de forma definitiva. Então chegamos ao final do nosso podcast, o segundo episódio. Quero agradecer muito aqui a honra de receber o Fábio Campos, da consultora Vilela Campos. Aqui você conheceu um pouco mais sobre a história do Fábio, sobre a história dessa consultora que está impactando aí o mercado imobiliário de São Lourenço, e foi um prazer. Para você participar do nosso podcast, você pode entrar nas nossas redes sociais, seguir o nosso canal no YouTube, @DavidCamposCorretor. Também estamos no Spotify. Eu queria agradecer também ao convite do Davi para estar hoje aqui no podcast, que lá, meu primeiro podcast. Estou representando mais de 100 colaboradores que hoje estão junto com a consultora, os meus sócios, minha esposa, os nossos clientes que permitem que esse sonho da consultora se perpetue. E espero estar agradando, satisfazendo as necessidades de cada um dos nossos clientes, fornecedores, parceiros, os corretores que trabalham junto com a consultora. A gente veio aqui para somar e para fazer uma São Lourenço mais próxima, mais desenvolvida, com qualidade, trazendo um perfil de apartamento que antes só era visto em grandes centros. Hoje a gente tem perfis de apartamento que fala um apartamento que eu viria em São Paulo, no Rio, hoje eu consigo ver em São Lourenço. Então, a gente está aqui para promover essa qualidade de vida. É muito saudável para a cidade ter consultoras construindo a cidade, seja na parte de emprego, seja na parte de
desenvolvimento do comércio local, seja na área de saúde, na rede de materiais de construção e que agrega na parte do turismo. Toda vez que a consultora entrega um prédio, ela agrega muito para a cidade na questão da arrecadação de IPTU. E todo prédio não deixa de depois virar uma outra empresa, que vai ter empregos para o resto da vida do empreendimento. Vai ter porteiro, vai ter gente na faxina, vai ter gente, às vezes, manobrando veículo, em manutenção. Então, os impactos perduram por toda uma vida do empreendimento.